amigos do canal Leandro Morilha, Soluções Educacionais no YouTube, também no Spotify, nossos amigos das redes sociais no LinkedIn, Facebook e Instagram, e também aqueles que acessam o nosso site no www.leandromorilhas.com.br. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Talk Show com Executivos. Eu tenho um prazer enorme de ter aqui conversando comigo sobre um tema que eu gosto muito, que é educação, o meu grande amigo Danilo Legário, que além dele ser gerente de educação corporativa da Academia EGEA, é também escritor de livros sobre temas de educação, mas também de liderança. O Danilo é administrador e pós-graduado em gestão de pessoas e também em educação à distância. Danilo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo e eu passo a palavra para você poder fazer aí as suas considerações iniciais. Ô, Leandro, obrigado. É sempre muito bom a gente ter esses espaços para poder conversar, né? Afinal de contas, em função de toda essa mudança que a pandemia vem causando, eu acredito particularmente, não é só uma questão de puxar a sardinha para o nosso lado, mas que uma das áreas que vai ser mais impactada está sendo a área de educação. Tanto a educação convencional, a educação formal, quanto ao que a gente chama de educação corporativa. Então, é sempre muito bom conversar e estamos aí. Eu acho que em todos os sentidos, né, Danilo? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Essas mudanças, sim, né, da educação. Danilo, falando em educação, qual é, na sua opinião, a importância da educação para as pessoas, para as empresas e para o Brasil como um todo? Leandro, na verdade, sim, cara, eu não consigo enxergar de uma forma tão direta qualquer outro elemento que seja, assim, responsável pela evolução da humanidade, né, como um todo. Claro, você vai me falar assim, mas tem a tecnologia, tem a política, todas essas outras áreas passam necessariamente pela ideia de educação. Então, não tem como a gente falar de uma evolução, falar de um progresso, sem que a gente traga a discussão da educação em pauta, né? Na verdade, o que nos trouxe até aqui hoje foi essa capacidade de inquietação dos nossos ancestrais. Ou seja, a humanidade foi aprendendo novas formas, novas habilidades. Então, nesse sentido, tudo que a gente aprende é um processo de educação. E a gente tende a olhar a educação só do ponto de vista formal, aquela da sala de aula, da figura do professor. Porém, a vida por si só já é uma grande escola, né? Então, acho que, sem dúvida, para o âmbito pessoal, né? Eu tenho uma frase que ela não é minha, ela é uma frase de uma senhora que eu conheci há muito tempo atrás, num desses eventos de treinamento, que ela diz o seguinte: conhecimento não ocupa espaço. Isso quer dizer que quanto mais a gente aprende, mais a gente dá conta que a gente não sabe muita coisa. Isso, na verdade, é um prático que transcende aí a humanidade. Do ponto de vista das empresas, né, aquelas que sobrevivem às crises, que ultrapassam décadas e mais décadas de existência, e que estão sempre se reinventando, né? Ou seja, se adaptando à humanidade e com novos negócios e com velocidade acima de tudo, são aquelas que, por fim, geram novos conhecimentos, né? A empresa, por si só, também é uma grande escola. Você tem aí exemplos que, a perder de vista, vamos dar um exemplo mais recente, o próprio caso da Netflix, né? Que começa como uma empresa de locadora de vídeos e se torna hoje uma das maiores streaming, assim, revolucionando todo o mercado. Então, por fim, assim, nenhum país, eu não conheço pelo menos nenhum país que tenha evoluído, né, e colocado de lado a educação das pessoas, né? Um país, ele vai para frente, uma cidade, um povo, uma comunidade, uma família, quanto mais repertório, quanto mais gente preparada você tem para construir isso tudo, né? Olha que coisa interessante, né? Tem os dados da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que aponta o seguinte: o Japão é conhecido como um dos países que tem melhor desempenho, né, dos alunos, ou seja, os alunos médios, né, estou até aqui olhando a pesquisa pedindo permissão, a pontuação média de um aluno do Japão nas matérias de ciências, matemática e leitura é de 529, sendo que a nota de corte nesses testes assim globais é de 486. O Brasil ocupa tem uma pontuação média de 395, né? Ou seja, abaixo dessa média toda. E não é para dizer que o Japão é melhor ou pior que o Brasil, mas tem um outro estudo que se correlaciona com esse, e aí não tem como você não tangibilizar o impacto da educação. Por exemplo, no Índice Global de Inovação, o Japão está entre os 20 maiores países
ocupando, se eu não me engano, a 15ª ou 16ª posição dos países que mais inovam, junto com Suécia, com Suíça, Estados Unidos, ou seja, existe uma relação direta da educação com questões como tecnologia, com questões como poder de resposta, né, diante a crise e tudo mais. Então, assim, não tem como a gente falar de evolução, falar de qualquer progresso que não passe necessariamente pela área de educação. E lembrando, novamente, né, o que a gente defende como conceito de educação é o processo de aprendizagem, é o quanto o ser humano aprende, né? Eu tenho, assim, eu tenho as minhas experiências com a educação formal que todo cidadão tem, mas a educação excede o espaço escolar, né? A gente está, na verdade, o tempo todo aprendendo e isso é o que faz a gente evoluir como sociedade, como pessoas e, naturalmente, como empresa. E tudo isso, país, empresa, isso é composto por indivíduos, né, Leandro? Muito bom. Sem dúvida, a educação ela melhora, né, índices de saúde, porque a pessoa está mais instruída, se prepara melhor, se protege mais, melhora o grau de inovação, a economia do país. Agora, falando um pouco na sua especialidade, né, Danilo, que é educação corporativa, na sua opinião, você acha que tem um distanciamento entre o que as universidades estão ensinando e o que as empresas realmente precisam desenvolver nos seus colaboradores? Eu diria de uma forma bem direta, Leandro, assim, que as universidades, de uma forma geral, claro que eu não estou aqui nem generalizando assim como um todo, porque existem as Uhum. suas particularidades, mas de uma forma geral, elas demoram um pouco mais para responder às necessidades emergentes que empresa, mas não só a empresa, a própria sociedade, né? Se a gente pegar a evolução das universidades, das escolas, por exemplo, no Brasil, a coisa começa a criar corpo num modelo ainda muito pautado pelas pautas religiosas, que foram Sem as dúvida. escolas do e tudo mais. E de lá para cá, se você fizer uma análise assim, olha, novamente assim, é uma reflexão que nós estamos fazendo, né? Mesmo com toda essa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos sendo forçados a aderir os recursos tecnológicos como instrumento de aprendizagem. Eles sempre estiveram aí, né? Mais recentemente nos últimos anos. Só que se você fizer essa analogia no Brasil, qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em escola? Você provavelmente vai ter um reflexo muito parecido com o meu. É o professor na sala de aula dando aquela aula convencional. Ok? Se você pensar isso na antiga Grécia, nos primeiros movimentos de educação na humanidade, o formato ele é basicamente o mesmo. É um professor, é uma pessoa que passa o conhecimento dentro do ambiente e aquilo se multiplica através das pessoas. Então, eu diria o seguinte, existe aí um ponto, né, e mais uma coisa, as escolas, de uma forma geral, e aí eu não estou entrando no mérito se é pública, se é privada, eu acho que de uma forma geral, Leandro, posso dizer isso, principalmente das escolas que são particulares, ela ainda é um arcabouço de regras, né, pode, não pode, deve, não deve, faz, não faz. Novamente, se você pegar os primeiros movimentos de educação lá na Grécia, é basicamente o mesmo, né? Então, eu acho que existe assim um distanciamento que é a expectativa. Um outro exemplo que eu acho que ele é muito claro, né, Leandro? Assim, se você pegar, por exemplo, o que nós estamos vivendo na pandemia, olha o tempo de demora que as escolas, né, estão no Brasil, vamos pegar a fatia do Brasil, para responder a tudo isso. Claro, nós vamos entrar em questões de estrutura, nós vamos entrar em questões sociais, em questões políticas, porque a educação não se dá por uma área só, ela é um conjunto de áreas que se correlacionam. Mas, como pai, aí eu falo como pai, o que percebe? A própria sociedade com resistência do pequeno esforço que as escolas estão tentando fazer. Aderir, por exemplo, o formato de ensino à distância. Com tudo isso que nós estamos vivendo, isso vai ser um modelo cada vez mais natural. Então, assim, aceita que dói menos. Essa é a regra do Veio para ficar, né, Danilo? Veio para ficar. E tem uma outra coisa também, que ainda pegando o exemplo lá da OCDE, né, OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tradicionalmente, o modelo de educação no Brasil, ele tem um currículo que ele tem como base 3 principais elementos, na ordem: conhecimento, capacidades e atitudes. Quer dizer, você conhece bem isso que você é da área acadêmica, né? Sim. Só que nessa ordem, quando você vai para a vida como ela é, ou quando você vai para o mundo corporativo, essa ordem não necessariamente é a mesma. Porque a gente tem uma tendência a valorizar primeiro o conhecimento do aluno, né?
o quanto ele aprendeu, o quanto ele tem de conhecimento. Depois a gente, né, olha para as capacidades, né, do aluno e, por fim, a atitude que o aluno tem. Mas você concorda comigo que a vida real ela é o inverso disso? Então, por exemplo, você pode até ser contratado por uma empresa pelos seus conhecimentos, até pelas suas capacidades, mas o que mantém você, o que faz você progredir dentro de uma companhia, são as atitudes que você tem. Sem dúvida. Então, olha as oportunidades que o Brasil e o cenário da educação está tendo de poder remodelar ou de reconfigurar, por exemplo, a sua grade curricular. Mas o que a gente percebe é que existe um movimento mais preocupado com o ano letivo, o cumprimento do ano letivo, do que, por exemplo, você inserir matérias que vão mais direto na veia do que a sociedade precisa. Por exemplo, aonde que você aprende, e não que isso seja uma matéria acadêmica, mas isso é um elemento que faz toda a diferença, muito mais do que os quocientes de inteligências que várias pesquisas têm, mas o quanto que você aprende na escola sobre inteligência emocional, ou o quanto que você aprende na escola sobre empatia. E olha o que essa pandemia está revelando para nós. Não foi o elemento tecnológico que tomou protagonismo, mas foi exatamente o elemento humano lidando com o elemento tecnológico. A gente está percebendo assim, poxa, esse distanciamento, a nossa necessidade de calor humano, ela é evidente, principalmente nós que somos aqui da América do Sul, isso é muito evidente. Latinos, né? Forte. Os latinos, né? Nós somos muito fortes, muito calientes nessa questão. A gente está usando a tecnologia a ponto de falar assim, poxa, nunca conversei tanto com a minha equipe ou com as pessoas nesse período de pandemia. Então, veja que coisa interessante, né? Ou seja, são valores humanos, são competências comportamentais que começam a tomar um sentido mais amplo. Não é que matemática não tem importância, geografia não tem importância, português não tem importância, mas, por exemplo, eu passei a minha vida toda com medo de matemática na escola porque eu não achava que eu tinha capacidade de fazer cálculo ou capacidade de raciocínio. Muitos são assim, né? Muitos são assim, até que uma professora maluca veio com uma ideia de uma dinâmica de redação, eu já contei essa história para você, e eu fiz a redação, e a partir daquele momento eu entendi o seguinte, e ela me ajudou muito a estimular isso na segunda série, que nós somos um complexo de inteligência. Ou seja, eu posso ser não necessariamente bom de cálculo, mas a matemática não é cálculo, a matemática é interpretação. É o como você aprende a raciocinar sobre outros pontos de vista. E quando você começa a aprender isso na fase adulta, você fala assim, opa, pera lá, existe um descolamento entre o que as universidades hoje pregam. Só um outro exemplo que é um dado assim, para deixar a gente mais preocupado, ou pelo menos assim mais aliviado que os argumentos têm sentido, né? Tem um estudo global daquela Learn Survey lá, você já deve ter falado, que aponta o seguinte, 61% dos brasileiros não acreditam que as universidades estejam ensinando as habilidades corretas para o mundo do trabalho. Então, quer dizer, mais da metade da população tem uma clara sensação de que as universidades não traduzem o reflexo do mundo corporativo. Né? E 68% já da meninada, do jovem, acreditam muito mais no ensino profissionalizante como relevância de formação. E por que o profissionalizante? Porque é o tipo de conteúdo que vai na veia do que o cara precisa, né? Que são aqueles pequenos conteúdos que você tem de forma fracionada. Ah, mas aí então a escola perde o valor? Não, muito pelo contrário. É um momento de renovação da escola. Se a gente pegar o conceito daquele camarada do Clayton Christensen, né, que fala da inovação disruptiva, a gente vai perceber assim, por exemplo, o modelo de educação nunca teve uma disrupção no seu modelo. Ele sempre foram inovações incrementais. E boas inovações, nós estamos aderindo a tudo isso agora. Ou seja, houve muita evolução. Se a gente pegar 1500, né, no Brasil especificamente para cá, é claro que nós tivemos muitos avanços, claro que a gente tem muita coisa boa acontecendo. Mas ainda assim é um movimento que é muito na base do esforço, do protagonismo, muitas vezes, de profissionais como você, que são professores, que são dedicados, profissionais da minha família que eu tenho que são professores, que vão além do que a partilha demanda. Né? Então, isso é muito mais assim, um elemento humano no centro, e quando você vai para o mundo corporativo, o mundo do rala-rola, você percebe esse distanciamento, porque por mais que a gente tenha todos o arcabouço, saiba todas as margens do rio, as afluentes do rio, você precisa entender para que você vai usar esse conhecimento no dia a dia. Ou então, assim, a forma de você raciocinar sobre ele, né? Que é isso que a escola, de uma certa forma, tem distanciamento, né? Principalmente dos aspectos que são as inteligências
mais do que cognitivas, as inteligências emocionais, né, que a gente não aprende na escola. Aí, só para fechar o exemplo, né, e não é novamente para demonizar o que é certo e o que é errado, mas perfeito. Empresas que remodelaram na sociedade recente, vamos pegar o exemplo do Netflix, da Amazon, do Uber e de outras empresas assim que elas mudam basicamente a forma de você se comportar, né? Essas empresas não nasceram nos ambientes acadêmicos, muito pelo contrário, eles nasceram num ambiente de erro, acerto, tentativa, erro, acerto, erra de novo, começa, erra de novo, e, enfim, então acho que isso é um exemplo de quanto a gente precisa de fato remodelar a nossa grade de ensino, né, a nossa base de ensino. Eu insisto muito nessa ideia, principalmente na educação formal, que a juventude hoje não tem mais problema de informação. Ou É verdade. Nós tínhamos que estudar enciclopédias, né, e ler muitos livros para poder chegar. Hoje não, hoje a informação está aí. Então, acho que o segredo, mais daqui para frente, a grande sacada vai ser o quanto a gente consegue usar com inteligência dessas informações, dessa avalanche de informação que tem disponível no mundo. Que informação demais também atrapalha, né? Então, você precisa saber ser seletivo nesse sentido. Pelo que você está dizendo, então, talvez a gente esteja migrando de um modelo, ou precise migrar de um modelo de uma educação muito parecida com uma linha de produção em série do Ford modelo T na cor preta, onde você coloca todos os alunos na sala de aula e dá o mesmo conteúdo padrão para todos. E aí a gente olha para o mundo, né, e o mundo do trabalho principalmente, com as suas dinâmicas, com as suas mudanças muito exponenciais, muito rápidas, e a gente precisa mudar para um modelo de uma educação mais customizada, onde quem aprende vê significado no que está aprendendo, né, Danilo? Exatamente, aquela sensação de que aquilo foi feito para mim, sabe? Não você, porque, por exemplo, a própria dor que eu revelei com relação à minha história que eu tinha com matemática, eu sentia que aquilo não era para mim, aquilo não tinha nada a ver comigo. A partir do momento que você entende que tem sim relação e que pode ser customizado, personalizado, que é o que a gente... O que está dando certo hoje no mundo, se a gente parar para prestar atenção? Quando você liga, por exemplo, a série do Netflix lá, eu falo muito do Netflix porque acho que é um exemplo mais real, assim, mas existem vários outros exemplos, né? Você tem aí uma dinâmica em que você se vê dentro do negócio. É como se aquilo fosse feito sob medida para você, né? Então, isso é claro, existem as estratégias dos algoritmos, dos robôs, isso tudo é fato, mas isso também converge e contribui para que você tenha a sensação de que você aquilo foi feito para você sob medida. Então, por que não trazer essa mesma abordagem para a educação, né? Deixar ela mais prazerosa, inclusive, né? Exato. Agora, Danilo, nas suas últimas publicações, você tem trabalhado muito com um conceito que eu particularmente achei muito interessante, que é o conceito da educação self-service. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito, né? O que é a tal da educação self-service aqui para os nossos amigos do canal que estão assistindo a nossa entrevista. Joia. Na verdade, assim, um conceito que é um conceito que está aí já rodando, não é meu, eu estou aproveitando um tema que eu acho que tem muita identificação com o que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, quando você entra num restaurante, né, e você se serve de acordo com o seu gosto, com a sua fome e até mesmo com a sua curiosidade, porque há de concordar que você não come tudo que você come num restaurante na sua casa, né? Na sua casa, você tem que ser mais seletivo, você tem que ser mais prático, você tem que ser mais... aí com essa pandemia, às vezes, né, a gente percebe que o arroz, feijão e ovo funciona muito bem, e você acaba inventando quando você tem a possibilidade. Mas a partir do momento que você entra num restaurante, você se dá conta com o quê? Com uma infinidade de opções. Então, se você é carnívoro, se eu sou vegano, se eu sou vegetariano, tem opção para todos os gostos. Então, se eventualmente tem algo ali que eu nunca experimentei e eu tenho vontade de experimentar, é a oportunidade que eu tenho de poder me servir de acordo com a minha fome, que nós somos movidos pela necessidade, e também pela minha curiosidade. Então, dito isso, o modelo de educação self-service, ele faz essa analogia justamente com esse modelo, né, de você poder se servir de acordo com as suas necessidades e aptidões e tudo mais. E é engraçado porque, assim, esse é um conceito que ele promove o que a gente estava falando agora há pouco, a questão da liberdade de você poder experimentar de tudo. Então, veja o que o fenômeno das redes sociais, o fenômeno da era digital,
o fenômeno de toda essa democratização que a gente tem da informação, ele possibilita com que eu e você aprenda, por exemplo, sem muita forçação de barra, um outro idioma, né? Você tem hoje a liberdade de você poder aprender e se servir de acordo com o seu cardápio, de acordo com as suas necessidades. Então, a educação self-service, ela é mais um reforço dessa personalização da educação, né? Do quanto a gente... isso no mundo corporativo, isso funciona muito bem, né? Você tem hoje, por exemplo, plataformas e LMS que facilitam essa escolha para o usuário, né? O sujeito, poxa, eu queria aprender um pouquinho mais sobre matemática financeira. Ele vai lá, ele degusta um pouco a aula, gostei, e ele avança na medida que aquilo, né? Aquilo não fica enfadonho para ele, aquilo não fica uma sobrecarga, e ele não precisa comer todo dia arroz, feijão. De vez em quando ele pode colocar um feijão tropeiro, um arroz carreteiro, ele pode experimentar um arroz integral. Então, essa diversidade, essa possibilidade que tem, esse é o conceito preliminar da educação self-service, né? Que é muito parecido com o restaurante, que a educação, na verdade, está emprestando o termo para poder fazer mais significado na hora de você explicar o que é essa liberdade de poder escolher, né? Isso é super interessante, porque acaba um pouco com aquela pergunta clássica, né? Que a gente vê muito em cursos de pós-graduação, quando você está dando aula para executivos, né? E você percebe que o executivo fica com aquela cara, às vezes, onde é que eu vou usar isso na minha empresa, né? E, na verdade, o professor está seguindo um currículo de conteúdos, um programa de conteúdos padrão, né? Mas também vale, né, Danilo, para aquele menino que está lá no ensino fundamental decorando uma determinada regra, uma determinada teoria que, na prática, dependendo da carreira que ele decidir seguir, ele não vai usar nunca mais, né? Ou seja, é uma educação em que você estuda o que você quer e o que você precisa aprender, portanto, tende a ser mais prazerosa para o estudante, não? Exatamente. É aquela analogia que eu falo, por exemplo, sem querer desmerecer, mas a utilidade do compasso, né? Você chega, por exemplo, sai do ensino mais fundamental e começa a ir para o ginasial. Na minha época, você tinha aquela sensação, agora eu vou usar compasso, eu vou usar caderno. E aí você vê que, puxa, é só por uma fase na vida e nunca mais você tem aquilo, né? Nesse modelo mais híbrido, nesse modelo onde você pode transitar, né, entre poder fazer escolha, a coisa fica mais apetitosa, você vai de encontro com aquilo que você... novamente, a sua fome e o seu interesse, a sua curiosidade. Perfeito, perfeito. Agora, a gente tem falado, você deu exemplo até das antigas enciclopédias físicas, né? E hoje a gente está muito digital, né, Danilo? A pergunta é, além das escolas e das faculdades, onde mais nós vamos poder buscar conhecimento, na sua opinião? Onde mais a gente vai poder aprender? Então, Leandro, é isso que eu acho fascinante dessa nossa conversa, sabe? Assim, em qualquer lugar. E claro que quando, novamente, né, eu tomo muito cuidado com isso, porque para mim, assim, eu tenho um respeito muito forte com a figura do educador e do professor. E isso, na verdade, não é uma frase que diminui o papel do professor. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ela coloca o papel do professor num papel ainda mais complexo e ainda mais desafiador, porque ele passa a ser o maestro disso tudo, né? E você reger uma orquestra, você fazer com que as pessoas estejam na sua sintonia, degustando na sua melhor das performances, é muito mais complexo do que você simplesmente ensinar ela, dar a ela o conhecimento de mão beijar. Então, eu acho que isso é fascinante, é qualquer lugar e é qualquer lugar mesmo, né? Qualquer hoje plataforma, qualquer ambiente hoje, ele se torna um arcabouço fundamental assim de conhecimento, de aprendizagem. Por exemplo, vou dar um exemplo assim muito prático, né? Eu aprendi a cozinhar no YouTube. Assim, o cozinhar é uma coisa, é um detalhe, você aprende o que você quiser, se você sabe trocar pneu de carro, você entra, vai ter sempre alguém disposto a partilhar o que sabe. E essa democratização do digital, e é isso que a gente tem que, de uma vez por todas, compreender que o digital ele vem complementando a nossa vida, ele fica disponível às pessoas, então eu posso aprender o que me der na telha e eu também posso partilhar o que me der na telha a todo momento através das diversas e infinidades de plataformas que tem. É claro que existe a vantagem disso tudo, que você está sempre se renovando, e a desvantagem é que você precisa, muitas vezes, ser seletivo. E é isso que
grande desafio, né? Você ser seletivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, assim, da aprendizagem customizada. Pega o exemplo do Wikipedia, né? Que a gente falou de enciclopédia, é a enciclopédia virtual. O conceito do Wikipedia dá certo, porque, claro, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, não é essa discussão, mas é um modelo de negócio que eles se propuseram a fazer, onde qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta pode dar uma contribuição, né? Então, quando você entra ali, e é claro que os mais acadêmicos, né, tanto os mais acadêmicos, e aí que eu falo que vem a vantagem e a desvantagem, quanto aqueles que são navegadores de internet, simplesmente, né? Mas o fato é que a plataforma te permite, ainda assim, você buscar buscar informação e, a partir daquela informação, você ter profundidade na fonte, né? Então, eu não tenho dúvida que em qualquer lugar, em qualquer hora, você tenha essa condição. Um outro exemplo, meu filho nunca fez aula de violão, e ele aprendeu a tocar violão nessa pandemia, buscando tutoriais, buscando vídeos. Então, esse tipo de conhecimento, né, ele se torna cada vez mais acessível às pessoas. Então, eu diria assim, com toda empolgação do mundo, que a qualquer lugar e qualquer coisa é possível você aprender, né? E aí eu acho que é aí que vem a grande sacada, porque acho que é esse ponto que as escolas devem usar, as escolas e as áreas de educação corporativa, tá? E eu acho que a pandemia deixou isso muito evidente. Não adianta você disputar com o elemento da tecnologia, você tem que inserir ela dentro do seu vocabulário, dentro do seu repertório, e fazer com que esse elemento seja indispensável na vida das pessoas. Você não vai concorrer com o WhatsApp, mas você tem que tornar o seu conteúdo tão atrativo e interessante. Cara, opa, peraí, tem o WhatsApp, tem isso aqui para eu ver, entendeu? Então, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho lá, isso é um desafio constante, porque a área de educação, ela não para, ela tem que ter ferramentas, estratégias, abordagens, ela tem que ter o tempo todo conteúdos que são tão atrativos quanto o vídeo de família de WhatsApp, quanto um joguinho que hoje é disponível para a pessoa no celular. Então, novamente, a tecnologia ela vem para dar um salto na educação, e não para concorrer, né, de forma direta. Vou tirar o seu celular, senão você não aprende. É um equívoco da nossa parte, como educadores, como pais, porque você tem que aprender através, inclusive, do celular. Um exemplo, né, que eu acho que é muito bacana, eu conto essa história, inclusive, no novo livro, e falo muito essa história, da Vespa do Mar, né? O que é a Vespa do Mar? Eu não sei o que é, eu fiquei sabendo através do meu filho de 10 anos, que no ano passado, a professora estava dando uma aula livre na escola, e aí ela colocou uma figura lá, uma imagem de uma água-viva, e ele questionou, falou, professor, isso não é uma água-viva, isso se chama Vespa do Mar. Mas não é a mesma coisa? Claro que não, professor, é evidente que não, tem uma diferença gigante. E aí eu comecei a explicar as características, né, da Vespa do Mar, que é um animal venenoso, que reside nas regiões do oceano mais asiático, enfim, regiões frias, tal. Tem um veneno letal que pode matar o ser humano de tantos minutos. E aí ela, curiosamente, falou, como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, eu assisto uma série no Netflix que chama Os 72 Animais Mais Perigosos do Planeta, e também eu curto um canal sobre ciência e tecnologia no YouTube que falou, né, desse bicho. Então, olha que coisa interessante, uma criança de 10 anos já chega na escola hoje com um arcabouço de informações. E aí essa professora, ao invés de se doer, não, ela pega e estimula, né, a criança a fazer, que foi o caso... Legal da parte dela também, não? Traz mais. Então, assim, você não concorrer com os elementos, né, com os apetrechos tecnológicos, mas você inserir eles dentro do seu vocabulário, ensinar matemática, ensinar português, ensinar sobre liderança, ensinar sobre comportamento, pode ficar mais divertido e mais gostoso se você insere elementos como um game, como desenhos, animações, isso tudo faz parte. Nós não somos só pessoas que aprendem ouvindo ou lendo, né? Nós somos visuais, nós somos cinestésicos, nós somos auditivos, então isso tudo tem que incorporar. E a tecnologia ajuda muito nesse sentido, né? E é muito interessante o que você está colocando, porque, na verdade, assim, a tecnologia, ela vem democratizar, né? Ela vem trazer espaço para quem quer aprender, buscar o que quer aprender, mas também para fazer de todos nós, até mesmo aqueles que não são, um pouquinho professores, né? E por outro lado, né, Danilo, o professor ele ganha até um papel mais importante, né? Que é o de ser o curador de conteúdo, né? Que é o de mostrar, ele passa a fazer um papel meio de mentor, de tutor, né? De mostrar para esse aluno, olha,
Aqui você vai ter fontes muito interessantes de estudo. Aqui essas fontes não são tão relevantes e ele vai mostrando caminhos, estimulando cada um para que a pessoa aprenda no seu ritmo de aprendizagem. Acho que isso é bem interessante, né? Que a tecnologia nos proporciona, não? Com certeza, cara. Eu compactuo completamente dessa ideia. Eu acho que a figura mais dinâmica nesse movimento todo é a figura do professor, porque ele passa a ter um papel mais complexo, né? Ou seja, antes ele tinha que correr atrás da informação. Agora ele tem que saber e ensinar o aluno, ensinar o interlocutor dele a interpretar e a filtrar esse monte de informações. É mais difícil. Quando você entra numa sorveteria e você só tem sorvete de limão e chocolate, é fácil. Ou você escolhe o limão, ou você escolhe o chocolate. Agora, quando você tem lá 1000 opções de sabores, e pior de tudo, né? Cada 10 opções, você percebe que a 11ª vai se misturando com a outra, que dá um outro tom de sabor, que dá um outro gosto. Então, assim, é uma variedade infinita, e fazer as escolhas, né, assertivas nesse arcabouço de escolhas é a grande sacada aí da aprendizagem moderna, né? Muito bom. Agora, Danilo, uma última pergunta. A gente está falando muito de educação, tecnologia, aceleração, e a pandemia da Covid-19, ela causou uma certa mudança em vários segmentos, né? No campo da medicina, com a telemedicina, no campo das relações empresariais, com o teletrabalho. Você acha que vai ter mais mudança ainda na educação com a Covid, ou melhor, após a Covid? O que você acha que vai mudar, além do que a gente já está tratando aqui na nossa conversa? Leandro, essa é a pergunta que eu tenho me feito nesses últimos meses, né? Que, inclusive, ela é fruto daí de um estudo que culminou, graças a Deus, aí, com o meu novo livro que tá para sair, está no forno. Então, sim, né? Eu posso dizer sem sombra de dúvida que nós já estamos passando por esse processo e ele vai se intensificar ainda mais, né? Pós-Covid, e esse pós a gente não sabe quando que é. Acho que esse é o mais louco de tudo isso, né? Mas eu queria dizer, assim, algumas reflexões importantes. Por exemplo, o que eu chamo da grande virada da EAD, né, do ensino de educação à distância. Se antes da pandemia, ou se antes, vamos pegar assim um ano atrás, nós tínhamos um olhar ainda meio torcido, se os questionamentos eram duvidosos, se era efetividade, se não é efetivo, acabou. A partir do momento que você tem uma pandemia como essa, e que você é colocado num modelo de isolamento, que nós só vimos isso aí há outros séculos, né? Então, isso quer dizer, isso força a humanidade a necessariamente ter que aderir outros instrumentos que possam contribuir com a continuidade da educação. Porque, assim, você não pode parar de aprender, você não pode parar de estudar, as escolas funcionaram de forma parcial, algumas no modelo híbrido, outras no modelo totalmente à distância. Então, assim, isso é uma coisa que agora ela vem de fato para ficar. E essa discussão, se ela é boa ou se ela não é, se ela é isso, ela não é, ela é uma discussão que ela já não vem mais no primeiro plano, né? Então, acho que a humanidade aprendeu que, afinal de contas, você vê agora todo mundo fazendo live, todo mundo abriu-se, né, a era das lives. Então, isso é uma coisa que vem para ficar. Os modelos de trabalhos remotos, que vão ser cada vez mais comuns nas organizações, inclusive muitas já estão incorporando isso como uma estratégia de atração de pessoas, como um recurso de benefício. Então, esse modelo de trabalho remoto também vai converger e vai contribuir para que os ensinos de educação à distância sejam mais intensos, sejam mais fortes. Então, assim, eu prevejo que, por exemplo, cursos de MBA, cursos de pós-graduação, eles vão sofrer uma grande alteração na sua grade, na composição. Eu tive, assim, 2 cursos muito pesados que eu ia fazer esse ano presencial, e a escola de grande renome no país aqui acabou optando por não fazer, né? Então, isso não vai mais acontecer. As escolas que optaram por não fazer vão sair do mercado. Isso vai acontecer. Então, ou se adapta, né, ou insere um modelo. Está fora, né? Não é a mesma coisa que presencial. Essa discussão não vai, mas não é a mesma coisa. A gente sabe disso. E, na verdade, nem tem que ser a mesma coisa. Só que o ensino à distância não é algo novo. As pessoas tendem a achar que ensino à distância é o que a gente está vivendo agora. Não. Lá no começo dos anos 1905, 1904, a gente já tinha um modelo de educação à distância que era o ensino pelos correios, né? Que você, correspondência, né? Correspondência e tal.
Então, isso, claro, a tecnologia colocou isso numa outra roupagem, num outro patamar, mas então ela, de fato, agora ela vem para ficar. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de ensino à distância, de educação à distância. Você está, né, na sua cidade, eu estou na minha cidade, e nós estamos aqui interagindo através de uma plataforma, que até ontem não era nem utilizada, e ela passou a ser uma das plataformas de maior uso aí nessa era Covid. Olha que outra coisa interessante, né? Em 28 de abril de 2020, né, o Conselho Nacional de Educação autorizou a oferta de cursos não presenciais em todas as etapas de ensino de educação, na educação infantil até o superior. E o MEC também, esse ano de 2020, também já considerou mexer no calendário, aí, tirando a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias de calendário. Se você parar para pensar, isso é revolucionário. Ainda mais com o modelo de ensino. Ainda que seja contingencial, né? Às vezes ainda contingencial, a própria pandemia, mas é revolucionário, sem dúvida. Mas é revolucionário. Por mais que a gente tenha pensado assim, nós já passamos outras situações no mundo, já passamos, mas que fizesse a educação sair, né? Os órgãos mais competentes de educação vir à tona e falar assim, realmente nós vamos ter que mexer no calendário, mexer na carga horária. Eu acho que aí já é um movimento legal. A minha ansiedade é para que venha um segundo movimento. Vamos trabalhar as grades, né? Porque talvez eu não precise trabalhar português 1, 2, 3, 4. Eu posso trabalhar português 1, 2 e colocar outros elementos que sejam mais do dia a dia. Eu só estou dando um exemplo aqui que é hipotético, né? E que, afinal de contas, acho que vai contribuir para tudo isso. Então, assim, se você repensar, né, no modelo de ensino, né, isso por si só já é uma medida revolucionária, né? Tem uma outra abordagem, segundo vários especialistas, né, que, por exemplo, existem 4 pilares, né, de transformação que estão ocorrendo de forma simultânea no mundo da educação. Primeiro é o tecnológico, que é o que a gente está vendo, né? O estrutural, e aí sobre o estrutural cabe a gente trazer algumas observações. Se você pega, por exemplo, o Anuário Brasileiro de Educação Básica, né? Só um exemplo importante. Na educação infantil, que quer dizer daí para 0 a 5 anos, você ainda tem problemas de 40% das creches, que só 40% das creches de todo o Brasil que possuem esgotamento sanitário adequado. Então, assim, é claro que você precisa discutir a tecnologia, mas a tecnologia ela começa a abrir buracos para outros problemas, outras complexidades, por exemplo, quanto à estrutura, disponibilidade de internet. E essa pesquisa desse anuário é muito interessante porque ela traz vários elementos, inclusive do ponto de vista da educação, da tecnologia, né? Na educação básica, na educação fundamental, na educação de creche, enfim. Então, assim, se você pega 51% das creches ou das pré-escolas e 34% das pré-escolas que possuem um banheiro adequado. Isso eu estou falando só da educação infantil, quer dizer. Então, nós ainda temos um buraco estrutural muito forte que tem que ser trabalhado. E aí você fala assim, mas por que você está falando tanto dessas questões? Porque a minha área, ela é mais educação corporativa, mas a educação corporativa é o reflexo da educação de base. Não tem como você conectar as duas áreas. Dissociar, né? Dissociar, não, educação de base, não, você tem que muitas vezes correr atrás do que não foi feito lá na base. E, portanto, essa dinâmica, essa é a dificuldade que as empresas vivem. Então, essas informações aqui, por exemplo, tecnologia estrutural, político, que é algo que, assim, a gente tem uma necessidade de uma reforma política no que diz respeito à educação, porque se você pega a história da educação, ela sempre foi uma história muito, assim, segregada, ou seja, desde quando os jesuítas desembarcaram no Brasil, quem tinha acesso à educação de qualidade eram os filhos da nobreza, eram os ricos, eram as pessoas de alta classe, elite, né? Por assim se dizer. Aos índios era repassado apenas os pilares, né, que tinham como objetivo catetizar, era uma catetização sobre uma determinada ideologia. Então, se você pega essa educação, né, de base, essa estrutura toda que se passa, a gente ainda não teve uma reforma política e ela sempre foi muito concentrada depois passa-se esse período, só voltando na reflexão, ela começa a criar um viés de acessibilidade. Então, agora, assim, a maioria das pesquisas que você pega de educação no Brasil, a maioria, falando de educação de base, elas diz respeito assim, X% de alunos de faixa etária migraram para a escola, entraram na escola. Então, é muito
quantitativo. Falta mais dados qualitativos, né? Nesse ponto. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a caminhar para ter uma inclinação muito mais qualitativa do que quantitativa. Isso é uma outra coisa. E, por fim, é a questão cultural, né? Que é o impacto da tecnologia estrutural, político e cultural. Cultural por quê? Porque também a sociedade precisa, ela demanda a todo momento novas abordagens, novas competências, e a escola, quando ela começa a caminhar, a sociedade também tem as suas existências. É o que a gente está vivendo na pandemia. São pais que questionam as escolas que estão fazendo educação à distância, são pais que acham que os filhos não estão aprendendo, que o trabalho home office consome, que não dá para prestar atenção em duas coisas. Mas essa é a vida como ela é. Então, a gente sabe onde os pais mandam os filhos para a escola, não necessariamente para ser alfabetizado, mas para poder ter alguém que olhe no período em que você está trabalhando, né? Isso é muito comum na nossa realidade, para agora os pais terem que participar dessa educação, e ela é uma educação simultânea. É uma coisa que acontece, né, de forma não tão segregada. O ensino híbrido vai ganhar mais espaço, é óbvio, né, como eu já coloquei. E por fim, assim, eu queria destacar uma coisa que eu acho que vai impactar muito na aprendizagem, o que eu estou chamando assim, são as novas, não são novas competências, mas são as competências que vão tomar mais à frente desse mundo dinâmico, né, desse mundo todo. Então, por exemplo, eu sou móvel, rapidamente. Eu tenho adaptabilidade, que é a questão de você sofrer menos com os impactos, né, e, portanto, se reinventar com aceleração. Então, isso é uma coisa que vai entrar cada vez mais. O aprender a aprender, ou seja, não tem aquele velho jargão brasileiro, né, que burro velho não aprende, não, ele aprende e tem muita coisa a ensinar. Então, nós temos que ter a habilidade de aprender a aprender. Porque, na verdade, no dia a dia das empresas, das escolas, o sujeito que tem essa fome, essa ansiedade de aprender, cara, é o cara que você não quer abrir mão dele. Você não quer abrir mão, porque é o cara que está sempre disponível. Está evoluindo, né? O tempo inteiro. Está evoluindo. Ele pode ter as dificuldades, mas ele está sempre evoluindo, porque ele tem essa necessidade. A empatia, Leandro, coisa que a gente fala isso nos ambientes escolares, e nem estou dizendo que isso seja uma responsabilidade das escolas. Isso está muito mais ligado a um valor do que uma competência. Mas a empatia, ela começa a ganhar um palco de competência, por quê? Porque se você não se colocar, não tiver essa capacidade de olhar para o outro, você cara, vamos pegar um exemplo das empresas que recentemente fizeram programas de trainees, fizeram programas sobre diversidade estrutural e tudo mais. Então, assim, não cabe mais no mundo hoje você não ter esse olhar refinado para os impactos que o seu negócio, que o seu modelo de negócio causa na sociedade, causa nas pessoas. Então, a empatia, ela continua sendo um valor, mas ela passa também a ter um caráter de competência. Eu gosto muito da ideia da simplicidade, ou seja, e isso é o que é a inovação disruptiva. A educação, né, quando a gente fala de disrupção, é uma coisa que você tem a baixo custo, ou seja, você paga uma taxa aí para ter as suas assinaturas de Netflix, de Spotify, isso é barato, você tem acessibilidade a tudo isso, e é simples de manusear, é intuitivo. Então, assim, eu acho que o mundo da educação vai cada vez mais convergir para esse conceito de simplicidade, né? O simples funciona. O pensamento crítico, que é muito mais naquele sentido de você não aceitar tudo, e aí quando remetemos à primeira pergunta, né? Por que a educação é importante? Para estimular, principalmente o pensamento crítico, para que a gente não vire massa de manobra do que os outros falam, né? Se você não lê nada, você simplesmente acredita em tudo que os outros falam. Não tem posicionamento, né? Não tem posicionamento. Eu vou sair, eu vou discutir sobre política, eu vou discutir sobre diversidade sem propriedade, sem argumento. Então isso fica vazio. É o discurso do vazio pelo vazio que a gente tem muitos, né? Muitos youtubers aí fazendo esse tipo de propagação. A criatividade, ela é um elemento essencial, é uma competência cada vez, e todo mundo tem. Não tem pessoa que não tenha a capacidade de ser criativo, então isso fica mais forte. Visão sistêmica e digital. Por que sistêmica e digital? Porque eu preciso aprender a olhar para o todo, mas eu preciso entender que eu tenho que conectar esse todo. Não adianta eu ter visão sistêmica e não fazer nada com isso, né? Por isso que o digital tem essa ideia de conectar o que você... A execução, que é uma coisa que o Ranchard já falava, né? Capacidade de executar, isso vai ficar mais forte, né? Nessa coisa de ser mão na massa, de você ter isso como uma capacidade. E, por fim, não menos importante, é a humildade intelectual, ou seja,
quanto mais a gente aprende, mais a gente tem disponibilidade para repassar. Eu não posso querer ser dono, né, daquele conhecimento, eu tenho que ser um canal de distribuição daquele conhecimento. Se eu sei alguma coisa, se eu conheço alguma coisa, eu preciso distribuir, né? E isso é humildade intelectual. Não adianta guardar para a gente, porque o cemitério está cheio de gente que sabia muita coisa. A gente não é dono do conhecimento, né? O conhecimento é livre, né? Nós somos apenas um mecanismo de passagem, né? Ele passa por... Tem, acho que o dever moral aí de repassar para a sociedade, para as pessoas. Eu acredito que é isso, né? Assim. Puxa, que legal, viu? Danilo, que já é um grande amigo, é um jovem talento aí, muito promissor, escritor de mão cheia, trazendo aí um monte de reflexões super interessantes, assim, para fazer a gente pensar a educação fora da caixa. Então, Danilo, olha, muito, muito obrigado pela tua participação aqui no canal. Já vou te convidar para estar conosco mais vezes, e a cada livro, a cada conceito novo, integrando essa visão de educação como um todo, mas também na educação corporativa. Sinta-se convidado para estar conosco aqui novamente, e eu passo a palavra para você para fazer as suas considerações finais aqui da entrevista. Não, eu que agradeço, Leandro. Na verdade, isso brilha os nossos olhos, né, de uma forma muito, muito forte. Quem é da área de educação sabe disso. A gente vê as pessoas se transformando e você poder estudar esse fenômeno, né, de como as pessoas aprendem, como elas saem de uma condição de não saber nada, de impotência por uma situação onde elas atuam em altos níveis de performance. Eu acho que é o melhor investimento que a gente faz. Eu costumo sempre reforçar a frase que eu comecei aqui, né? O conhecimento, ele não ocupa espaço. Então, quando você tem essa liberdade de poder conversar, refletir, sem a pretensão de ter a verdade, né? Acho que quem estiver assistindo, quem for assistir isso aqui, que critique mesmo. Eu acho que é nesse modelo que a gente cresce, né? Assim que constrói conhecimento, inclusive. Exatamente. Né? Quando você debate a ideia comigo, você critica a minha ideia, né? Novamente, a ideia e não a pessoa, isso há um crescimento mútuo. Então, eu tenho certeza que isso é isso que a educação está se remodelando, né? E cada vez mais nós somos peças fundamentais para tudo isso. Para quem trabalha na área de pessoas, para quem trabalha, né, nessa área de educação, na área de educação formal, nós estamos passando por um movimento que é um movimento sem volta, não tem mais volta. E sim, isso é muito sério, porque se a gente não pegar esse barco, né, não pegar no carona nesse trem que ele está passando, nós vamos ficar mais defasados do que a gente já historicamente vem fazendo, né? Então, tanto do ponto de vista das empresas que precisam olhar para a área de educação ou a área de treinamento, cada empresa tem o modelo que quer, como uma área estratégica, né? Não como uma área que entrega produtos de prontos, produtos de prateleira ou produtos de pastelaria, que tudo bem, e se faz isso mesmo, essa é a dinâmica, mas usar o recurso do conhecimento como estratégia, né? Só você pegar o caso das que estão diante da crise, fechando as portas e se lamentando, e daquelas que estão prosperando, estão se reinventando, estão fazendo novas frentes. Então, você não faz isso senão através da renovação do conhecimento, da renovação da aprendizagem. Então, acho que o recado que fica tanto para as empresas quanto para as escolas a gente precisa, sim, repensar o nosso jeito, né? As pessoas não aprendem mais na base do livro Caminho Suave, que é o livro que eu fui alfabetizado. Clássico, as pessoas aprendem de clássico, por sinal, que fez muito sentido para a época que era, mas que hoje, ele realmente, o Caminho Suave, ele se dissemina aí em vários Googles da vida, em várias outras plataformas. Então, saber ter a informação não necessariamente é um fenômeno de poder. Ela é apenas um desafiador para você ter a capacidade e a inteligência de filtrar o que faz sentido, o que tem aplicabilidade, né? E numa velocidade que seja interessante. Não adianta a gente ficar, eu vou mudar, eu vou fazer esse movimento quando passar a pandemia ou daqui 4 anos, na próxima Copa do Mundo. Não, o movimento ele acontece agora, né? Não tem como fugir disso. Então, eu agradeço o convite aí e fico totalmente à disposição aí para novos encontros aí. Vai ser um prazer. Eu ia brincar com você, Danilo, agora não é mais o Ivo viu a uva, né? É o Ivo viu a uva no YouTube, né? Viu a uva no YouTube, exatamente. Ou o sofá de Sofia, né? Exatamente. Bom, para a nossa audiência aqui no canal Leandro Morilha Soluções Educacionais, no programa Talk Show com Executivos, a gente pede sempre
para você curtir o vídeo, deixar os seus comentários, como o Danilo falou, né? O debate de ideias é sempre muito bom para a construção do conhecimento. Então, não deixe de assistir, não deixe de compartilhar o vídeo e também acessar os nossos conteúdos no Spotify, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e também no nosso site www.leandromorilhas.com.br. Leandro Morilhas Soluções Educacionais, integrando teoria e prática para o sucesso do seu negócio. Muito obrigado mais uma vez, Danilo, e muito obrigado à nossa audiência. Um grande abraço a todos.